eu sou a Marina e o assunto que eu trago hoje é sobre relacionamentos. É, na verdade, um assunto extremamente amplo, né? Quando a gente pensa em relações, eu tenho um relacionamento afetivo de pai, de mãe, de filho, enfim, familiares de uma forma geral. Eu tenho com o parceiro que eu escolho, enfim. Existem muitos formatos de relacionamento, mas todos eles têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Quando eu convivo com essa pessoa, alguns aspectos a meu respeito são aflorados. Correções que eu venho para fazer. O meu processo de Tikkun se aflora naquele momento em que eu convivo com essa pessoa. Só que muitas vezes a gente não está preparado para ter aquela aprendizagem. Muitas vezes a gente acaba escolhendo se afastar justamente para que a gente possa fazer aquela correção. Porque às vezes no próprio convívio isso não é possível, porque a gente acaba se intoxicando tanto que a gente não consegue aprender. Então esse afastamento, ele é o tempo necessário para que essa aprendizagem ocorra. Quando essa aprendizagem ocorre, eu consigo atrair uma situação corrigida. Porque aquela pessoa que trouxe aquela aprendizagem, aquela pessoa trouxe uma oportunidade para que eu fizesse as minhas correções. Mas isso só é possível de ser percebido no momento em que a gente sai do espaço, como eu sempre falo, né? Falei em vários vídeos aqui, do espaço da vitimização, do espaço da queixa, do espaço da reclamação. Porque o que acaba acontecendo? Se eu estou nesse espaço, eu não tenho responsabilidade. Eu não vou alterar o que eu estou sentindo. As minhas emoções estão ok. Então, o problema quem é? O problema é todo o outro. E quando eu afasto essa situação, no sentido de que a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. Quando eu trago essa responsabilidade para mim, é a partir daí que eu tenho a oportunidade de me corrigir. Porque no fundo, o que a gente deseja? A gente deseja não vivenciar mais essa situação. Só que muitas vezes, se a gente não faz essa correção interna, a gente se afasta de uma pessoa e acaba atraindo outra exatamente igual. Justamente porque a gente não passou pelo processo da aprendizagem. E quando a gente pensa em processo de aprendizagem, esse processo ele tem etapas. E a primeira é a própria aceitação. A aceitação de que é responsabilidade minha corrigir esse aspecto em mim para que eu não atraia mais essa situação. Então, eu não sou mais vítima, eu não me queixo mais, eu não reclamo e eu enxergo essa situação como uma oportunidade. E essa oportunidade, ela vai fazer com que eu pense, vai fazer com que eu sinta e vai fazer com que eu haja diferente. Por exemplo, se eu tenho uma interação em que eu não consigo naquela relação estabelecer quais são os meus limites, quando eu acabo de alguma forma permitindo que o outro faça coisas que me desagradam, essa responsabilidade é minha. Fui eu que não deixei claro quais são os meus limites. A partir do momento em que eu vou permitindo que uma situação se perpetue, por quê? Porque eu não quero magoar o outro, porque eu não quero ser desaprovada pelo outro, porque eu me sinto carente, por uma série de crenças que eu acabo estabelecendo dentro desse relacionamento, como se essa relação fosse a única possível, como se não existissem outros formatos de relacionamento. Então eu escolho muitas vezes ficar dentro de um relacionamento que me gera escassez, que traz mais estado de carência, a me corrigir e a atrair uma situação que gere abundância, que gere prosperidade. E isso tudo eu falo muito nos meus vídeos, a questão da paz de espírito, porque é um exemplo muito clássico disso. Porque quando nós temos paz de espírito, nós conseguimos vivenciar e usufruir das coisas sob outro prisma. E o que acontece? Para que essa paz de espírito seja atingida, muitas vezes eu vou renunciar a aspectos do meu ego. Como, por exemplo, o desejo de controle, de posse, de achar que eu tenho razão, que eu preciso convencer o outro de que eu estou certa. Então, quando eu abro mão disso tudo, quando eu renuncio a todos esses aspectos egóicos,
eu acabo manifestando uma realidade corrigida. Porque eu solto, porque eu aceito que isso não me pertence, que o que pertence a mim é minha responsabilidade de gerenciar as minhas emoções. E aí eu passo a fazer todo esse processo de correção. E naturalmente eu vou compartilhar as minhas relações de outra forma. E aí eu acabo simplesmente atraindo essa realidade já corrigida. A manifestação dessas pessoas, dessa rede que se estabelece, já não tem mais aquela aprendizagem. Terão outras, mas não aquela que eu já corrigi. Certo? Eu agradeço a presença de vocês aqui na minha companhia, por terem se dedicado esses minutos para me ouvirem. E em breve a gente se encontra de novo.